Opa, Daniel, tudo bem? Bom, já que você entrou na hora, eu vou começar a falar contigo. A ideia hoje é falar sobre autoestima, né? Acho que o pessoal vai chegar daqui a pouquinho. Eu queria dar alguns recados, fazer alguns agradecimentos antes, mas para não tomar o seu tempo, para respeitar a pontualidade, já queria falar, né, trazer esses detalhes. Hoje eu queria agradecer muito a doutora Laura Rego, ela é psiquiatra, inclusive ela vai fazer ali, né, nós estamos conversando para elaborar um material para uma live também, vai ser muito interessante, porque a gente vai falar da psicologia e da medicina, então nós traremos aí tanto o bio, quanto o psico, quanto o social, né, acho que vai ser bem interessante, nós estamos trabalhando alguns temas nesse sentido, e queria também falar sobre o curso que a gente vai lançar. Eu e o professor André Luiz de Souza, tá? Ele é mestre pela Unifesp, nós faremos um curso de inteligência emocional. Depois eu passo os detalhes para vocês, eu fiz uma postagem aqui, eventualmente quem tiver interesse pode colocar lá eu quero como comentário da postagem, e assim que a gente amadurecer o modelo de didática, a parte de certificados, a precificação, aí eu entro em contato com vocês, né? A gente já tem o planograma, mas não temos ainda todo o detalhamento, não temos ainda precificação, nada nesse sentido. É só para mensurar aí quem tem ou não interesse, para ver se vale a pena ou não seguir com isso, tá? Bom, dando início, a ideia hoje é falar sobre autoestima. E para começar, naturalmente a gente precisa situar as coisas. E eu queria antes, até para que nós tenhamos mais facilidade em entender os conceitos, eu queria contar duas histórias muito rápidas para vocês. Tá? A primeira dessas histórias é de uma menina, na faixa aí dos 11, 12 anos, que estava participando de um concurso na escola. Então ela e a mãe angariavam votos, como se fosse aqueles concursos de beleza, aqueles concursos que avalia inteligência, beleza, postura, né? E elas estavam ali angariando votos dos outros pais, das outras mães, para adquirir justamente a possibilidade de concorrer às finais. E ela, em determinado momento, foi abordada por um dos jurados que perguntou para ela quem ela imaginava que seria a campeã. E, de novo, ela era uma moça comum, né? Nem abaixo, nem acima das demais, mas ela tinha ali uma autoestima muito boa, e ela respondeu para o jurado que certamente seria ela campeã, mas que ela poderia dizer quem seria a segunda colocada. E aí, ao olhar para a mãe, percebe-se um orgulho tremendo dessa mãe, e que naturalmente aí tem um mesmo pensamento, né? Tem um alinhamento aí em termos de concepção no que diz respeito à filha, né? E à autoimagem da filha. Essa é a primeira história. A segunda história é de um garoto na faixa dos 8 anos, que vem para o primeiro dia de aula, depois de um longo período de férias, e ele vem arrastado pela mãe, a mãe vem puxando ele pelo braço, gritando com ele, puxando a orelha, reclamando com ele, e ela chega na porta da escola e praticamente joga a criança lá para dentro e diz pro colaborador que está ali na porta que aquele rapaz é o demônio, que ele é muito complicado, que se precisar pode bater nele porque ele é impossível, que ninguém segura, que é uma criança imparável, né? Não tem condição nenhuma de deixar aquela criança quieta. E essa criança entra para a escola, começa ali as aulas, e na primeira semana ela rasga a camisa de um dos coleguinhas, ela pisa no lanche de um outro, e ela agride alguns dos animais que vivem na escola. Vivem alguns gatinhos dentro da escola, e ele agride esses animais. E aí, a todo momento, sempre que um professor ou que um fiscal de piso, né, ou a tia do corredor, como a gente chamava, sempre que um desses agentes entra em contato com essa criança, ela reage super agressivamente, dizendo que ela é o demônio, que ninguém consegue parar ela, que ele só vai parar se ele quiser, e que ele não quer, e é assim e ponto. Tá? E aí nós temos essas duas histórias. Dentro dessas duas histórias, a gente chega naturalmente no conceito que eu quero trabalhar com vocês. Percebam que nós temos a moça comum, que tem
tamanha autoestima que acha que o torneio já é dela, e temos o rapaz extremamente agressivo, com uma autoestima rebaixada, que acha de fato que ele é o demônio, que ele é complicado, que ele é insuportável. Tá? Por que eu trouxe essas duas histórias e por que eu trouxe duas histórias com criança? Primeiro, porque a gente precisa diferenciar o que é autoestima e o que é autoconceito. Infelizmente, sempre que se fala nessas duas questões, se confunde. Percebam que essas duas crianças mesmo, elas têm uma concepção que traz uma carga muito grande dos seus genitores, do ambiente externo. A menina da mãe e o menino também do que a mãe passou ali. Perceba que muito do que o rapaz diz bate justamente com o que a mãe expôs ao funcionário da escola. E aí a gente remonta, já desconstrói uma visão que é amplamente passada, de que autoestima e autoconceito são a mesma coisa. Não. O que essas crianças têm é autoconceito, que é uma percepção a respeito das características dela, para consigo mesma. O que eu quero dizer com isso? Existem inteligências múltiplas, né? Então nós podemos ter ali aptidão musical, aptidão matemática, aptidão, empatia, né? Nós temos ali diversas nuances, das quais naturalmente alguns têm um maior nível e outras um menor nível. Eu, por exemplo, mal consigo contar o troco, eu fico horas ali no caixa porque a minha inteligência matemática ela é ruim. Em contrapartida, eu tenho outras inteligências que têm ali um nível melhor. Porém, isso é percebido por mim e eu naturalmente exponho isso socialmente. Esta percepção é o autoconceito. O que eu faço com esse autoconceito? Eu atribuo um valor. Ou seja, diante desta percepção do que eu tenho em termos de qualidade, de pontos a melhorar, eu me projeto socialmente e começo a saber, e comparo o meu grau de percepção com os dos demais. Então, digamos que eu vá aqui conversar sobre física com um físico de fato, é natural que eu vá me sentir extremamente burro, extremamente inferior. Por quê? Porque não é uma inteligência que eu tenho desenvolvida. Mas se eu não compreendo que há outros pontos em que eu sou bom, o valor que eu me dou é muito baixo. E aí a gente chega no conceito de autoestima. Então, a autoestima é o valor que você projeta socialmente, ou o valor que você traz enquanto comparação diante do que você tem de característica versus o que o seu ambiente tem. E aí, naturalmente, o resultado deste comportamento surge por conta da autoestima e não do autoconceito. Tá? Então, por isso que as pessoas confundem muito. Eu me perceber de um jeito não necessariamente vá garantir que eu me exponha no ambiente desta mesma forma. Eu já citei aqui que eu sou péssimo em matemática. Não quer dizer que eu vá me sentir mal discutindo economia, discutindo finanças, porque eu sei que é algo que eu tenho a melhorar. Então é natural que eu assuma esse erro, assuma esse déficit e dê os créditos àquele que tem um conhecimento maior. Então percebam que o meu autoconceito está muito claro, eu sei que eu não tenho essa capacidade, mas a minha autoestima não foi afetada. Porque justamente entendendo isso, eu vou direcionar a minha vida, eu vou direcionar a minha atividade, vou direcionar a minha ação para aquelas características que são fortes em mim. Então, percebam que são praticamente dois lados de uma mesma moeda, né? Então, por isso que as pessoas confundem. Tá? E aí, dito isso, a gente tem que entender, e eu acho muito importante, trazer como isso se constrói. Né? A gente já contou as historinhas, já conceituou, mas como uma pessoa tem boa autoestima ou tem baixa autoestima, né? Fica claro, quando eu dei os dois exemplos, que a criação, o meio em que se vive, é fundamental nesse processo, certo? Perceba que a criança que estava ali na média se sentia a melhor
né? Ela tinha, de fato, uma autoestima que a colocava numa postura de que ela era realmente a ganhadora, e a gente não vai entrar no mérito se ela perde ou se ela ganha, qual é o impacto, qual é o nível de frustração, como ela lida com isso, mas ela tinha certeza de que ela era a melhor. Já o garoto, com certeza ele tem inúmeros potenciais, tem inúmeras condições, tem inúmeras competências, mas a maneira com que ele foi moldado o faz se enquadrar, né? Ele entra nesse rótulo de que ele é um diabinho, de que ele é difícil de controlar e de que ele só faz o que ele quer e acaba, de fato, representando isso, né? Assumindo essa persona e replicando isso socialmente. E aí a gente entra na importância e na maneira com que se constrói a autoestima. E aqui, para fazer esse paralelo, eu vou usar dois pensadores. O Vygotsky, da linha social, e vou usar a psicanálise com base na interpretação do Bettelheim, que é um autor que fala muito sobre o tema, e que faz ali um paralelo, porque são duas áreas distintas, mas que têm um pensamento muito semelhante nesse sentido. Eles dizem que a autoestima ela se constrói a partir do autoconceito, né? Então, minha filha, por exemplo, tem 2 anos, né? Até pouco tempo mal falava, mas ela já recebia estímulos do ambiente. Quando ela fazia algo certo, ela já recebia da minha parte, da minha esposa, dos avós dela, aqueles comentários de ai que linda, ai que inteligente, nossa como ela tá avançada, ai parabéns, e bate palminha, e aí pede para fazer alguma coisa, ai manda beijo, ai bate palminha. Isso reforça. Ao passo que se a criança faz algo que nós enxergamos como ruim, a gente repreende. E como se repreende normalmente uma criança? A gente fala, ai que feio, nossa, não faz isso, que horrível. E você também está gerando um estímulo para essa criança. Percebam que o autoconceito é a percepção que eu tenho acerca de mim mesmo. Então, qual é a percepção que se cria? Você tem ali 2 cenários. A criança ela vai evoluindo e ela tem que testar o ambiente. Ela não conhece as coisas, ela ainda não tem. Ela está em pleno desenvolvimento de coordenação, de fala, de cognitiva. Ela vai, de fato, evoluir. E a maneira com que ela evolui depende, em grande parte, desta forma com que há o comportamento, dessa maneira com que se estabelece a relação. Né? E aí a gente entra em outros méritos. É a palmada, e aí fica muito claro por que no ECA, em 2014, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, por que lá entrou que qualquer tipo de agressão, em qualquer nível, é proibido. Porque percebe que é muito óbvio, né? Eu tenho dentro desse conceito a visão da psicanálise que vai dizer que essa criança ela busca sempre o amor. Ao passo que quando a criança ela sempre busca o amor, todo comportamento que ela emite tem o único objetivo de atrair algo positivo por parte dos pais. Quando ela faz e recebe esses aplausos, recebe esses elogios, ela entende que ela obteve a finalidade dela. Naturalmente, ela se sente mais confiante. Do outro lado, a mesma coisa. Se ela toma uma determinada atitude e é repreendida, aí entendam que também é uma linha tênue, né? Não que você não vai repreender, mas há formas de se fazer isso. Agora, quando você a repreende jogando para ela essas informações de ai que feia, ai nossa que burra, coisas que às vezes as pessoas falam para as crianças, é o oposto que acontece. Ela não só não obtém esse amor, como ela passa a se tornar insegura. Ela não testa o mundo, ela não vai descobrir coisas novas, ou ela vai evitar ao máximo, porque ela pensa que através dessas atitudes ela tem o oposto ao amor, né? Ela tem o oposto ao afeto, que é a repreensão. Então você tende a formar um autoconceito, uma percepção de inferioridade. E isso naturalmente forma uma autoestima baixa. Tá? E aí a gente vai construir esse processo psiquicamente, criando primeiro então o autoconceito,
e aí ficou muito claro quando eu falei dos dois modelos de criação, né? O caminho que tende a correr a criança que tem reforços positivos e o caminho que tende a correr a criança que tem reforços negativos. E aí este autoconceito, em determinado momento, ele é internalizado. Ou seja, a criança, ela, na primeira infância, ela ainda tem muita dificuldade de entender o que é dela e o que é do outro. Ao passo que em determinado momento do desenvolvimento, ela percebe que ela também é capaz de gerar reações nela mesma. Então ela começa a criar individualidade. E através dessa individualidade, ela forma a autoestima. Por quê? Ela vai absorver tudo aquilo, então ela absorve a maneira com que ela foi criada, ela absorve a percepção que ela tem acerca de si mesma e interioriza isso. E aí a gente parte para uma segunda questão. A forma, o nível de confiança que ela criou através da autopercepção, do autoconceito, vai direcionar justamente as chances e as condições que ela cria para ela mesma no mundo. Então uma criança que nasceu em um ambiente, cresceu em um ambiente desfavorável, ela será mais insegura, naturalmente ela tentará menos, né? Ela vai se expor menos, ela vai ter um comportamento mais introspectivo. Não que ser introspectivo seja ruim, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que, neste sentido, a introspecção a inibe. E aí, naturalmente, ela não consegue quebrar esse autoconceito, essa percepção de si mesmo que ela adquiriu, e ela matura uma autoestima baixa. Ao passo que a outra vai tentando, às vezes acerta, às vezes erra, mas quando ela absorve essa compreensão de que ela também é um indivíduo, ela já cria condições também de entender que algumas ações não são boas, não são passíveis de permanência, e aí ela deixa de ter aqueles comportamentos, e outras são ótimas, e aí ela mantém aquilo, né? E aí entra a maneira com que a criança fecha esse ciclo. Então ela desenvolveu lá o autoconceito, esse autoconceito é a maneira com que ela percebe as suas características, ela introjeta isso, e aí ela passa a criar uma percepção de que ela é um indivíduo, e aí quando ela cria a percepção de que é um indivíduo, ela compara a si mesma com o meio em que ela vive. Então ela vai comparar com o coleguinha, ela vai comparar com a professora, e ela vai comparar também com as próprias expectativas dela, que foram de novo construídas lá na família. E aí fica muito claro falar sobre esse aspecto e trazer um exemplo mais claro. Acho que já ficou muito claro, já deu para entender o que é autoestima e o que é autoconceito. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade aqui, né? Adultos aqui, já com outras preocupações, com boleto para pagar, com um monte de seriado do Netflix para assistir, com N outras preocupações. A autoestima que foi formada lá na infância, ela pode mudar? Sem dúvida. E aí, um outro exemplo. Vamos partir do pressuposto que aquela menina da história inicial, que tinha autoestima muito boa, conseguiu um emprego. Fez faculdade, se formou, conseguiu o emprego dos sonhos dela. Pô, a autoestima dela lá em cima. Porém, ela começa a trabalhar e o líder, vou chamar de chefe, porque não é o líder, é o chefe dela, é extremamente autoritário, é abusivo, pressiona ela não tem de fato liberdade para pensar, ela é uma pessoa que gosta muito de dar ideias, de tentar outras formas de fazer, e ela não consegue isso nesse ambiente. Como fica a autoestima dela? Percebe que, novamente, não só a autoestima como o autoconceito mudam. Nesse cenário é natural que ela vá se questionar. As relações elas são feitas de troca. Eu dou algo, mas eu também recebo. E neste contexto, o que ela recebe? Ela recebe coisas muito negativas, e que se ela não conseguir filtrar, é natural que a autopercepção dela mude e, consequentemente,
a autoestima, o valor que ela dá a si mesma também mude. Não à toa as pessoas abandonam os líderes, não as empresas. A pessoa não pede demissão porque odeia a empresa. A empresa é um organismo amplo, com uma cultura organizacional, com um monte de regras, ok, mas é uma coisa maior. A pessoa abandona o líder. E aí fica claro, novamente, que isso vai alterando. A autoestima, ela muda, às vezes, diariamente. Quantas vezes o valor que você dá a si mesmo, de manhã era uma coisa e acontece algo e no fim do dia você está se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Então, de novo, e uma outra ponta, se a gente usasse o exemplo do guri, do rapaz, que teve ali muitas dificuldades, em determinado momento ele obtém um emprego que tem um líder de verdade, que é servil, que compreende, que desenvolve, senta junto, fomenta as ideias, acolhe as ideias. Ele não vai se sentir melhor, ele não vai perceber que é mais importante, e ao passo de perceber essa importância ele não vai se tornar mais feliz, ter mais coragem de dar ideias. Então, de novo, a autoestima, ela muda constantemente. E aí eu peguei algumas perguntas aqui, justamente para a gente falar nesse sentido, né? Para a gente trocar figurinhas, porque as pessoas tendem a enxergar a autoestima como algo mais rígido. E eu tentei, dessa vez, trazer algo até mais conciso, né? Tenho certeza que eu não vou passar 1 hora, mas eu tentei trazer algo mais conciso, mas que mostrasse para vocês que não, que a autoestima ela é extremamente mutável. Né? Poxa, e não só é mutável, como ela diverge nas diversas esferas da tua vida. Você pode se sentir um profissional e achar que é um profissional extremamente valioso, e você pode achar que é um péssimo pai, por exemplo, ou vice-versa. Então, naturalmente, a sua postura, a sua forma de se sentir em relação a uma coisa e a outra vão ser totalmente diferentes. O Adelson está perguntando aqui. As duas coisas, Adelson. A gente constrói e é construído pelo meio. A todo instante a gente está em estágio de troca. Né? Eu estou aqui trocando algo com vocês, estou super empolgado, porque estou vendo interação, estou vendo que cada vez mais o número de pessoas está subindo. Inclusive, queria até pedir para vocês clicarem nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, porque vocês compartilham com mais gente. E aí minha autoestima fica mais alta. Eu falo, pô, que legal, o conteúdo tá dando certo. Agora, digamos que alguém entre aqui e me ofenda. Minha autoestima vai dar uma... o valor que eu percebo vai ter um baque. Eu vou sofrer um baque. Fala, poxa, por que isso está acontecendo? E aí, naturalmente, a nossa tendência, eu ia até falar de algumas dicas, mas já vou entrar nisso, a nossa tendência é, primeiro, se questionar, depois questionar o contexto, depois questionar o outro. O que não traz bons resultados. Até uma pergunta para vocês. Quantas vezes na vida de vocês se depararam com situações que deixam uma lacuna, que vocês não sabem como resolver, ou que vocês têm dificuldade de trabalhar, e quais, né, muitas provavelmente, e quais os pensamentos que surgiram nessas situações? Normalmente os piores possíveis. A gente cria fantasias das mais diversas e em sua maioria negativas. A gente falou na live de ansiedades um pouco sobre isso, até do ponto de vista de que algo do que surge no intuito de nos preparar, de nos defender, mas percebam que aqui, quando a gente entra na autoestima, isso é extremamente prejudicial, porque a gente coloca a nós mesmos em xeque, nós nos colocamos em xeque. E aí até uma questão. Eu preciso, de novo, entrando lá no Goleman, né, eu preciso desenvolver um autoconhecimento. A gente está falando muito alto, né? Autopercepção, autoconceito, autoestima, mas eu preciso me conhecer justamente para saber filtrar o que é meu e o que é do outro, porque senão minha autoestima vai sofrer constantemente com esses baques. Existem vampiros emocionais, sabe? Aquela pessoa que você está super bem de manhã e aí de repente
Você encontra com ela, tem um bate-papo ali e sai da conversa se sentindo super mal, super cansado, bocejando, fraco. Vampiro emocional. Porque a gente, em algum momento do perfil da pessoa, aquela pessoa que tem uma autoestima mais baixa, como a gente já falou, né? O autoconceito, uma percepção mais negativa das coisas. Então, aquelas pessoas que tudo tá errado, tudo tá ruim, tudo tá feio, o copo meio vazio, né? Elas vão drenando. E se você não tem esta consciência de quem é você de fato e quem é o outro, você absorve um pouco disso também. E aí fica claro, de novo, que a sua autoestima sofreu naquele instante uma alteração. E aí é importante também diferenciar. Você tem a criação, ela vai te dar um limiar, esse padrão de autoestima que é o seu nível normal de funcionamento. Então eu criei ali, pensando aqui, né? Estou fazendo de tudo para que a minha filha Sofia tenha uma boa autoestima. Então a gente sempre que possível reforça, a gente sempre que possível enaltece as conquistas, enaltece os aprendizados dela e estimula. Às vezes ela está insegura de fazer alguma coisa, a gente, não, tenta, vai. Então isso tende a criar nela um padrão, né? Então é quase um padrão de qualidade. Então a autoestima dela tende a enxergar as coisas daqui para cima, porque ela foi estimulada a buscar, ela recebeu o benefício de ter sempre ali alguém incentivando. A tendência é que ela enxergue as coisas de forma positiva e que ela tenha uma autoestima boa, porque ela foi capacitada, né? Ela foi constituída para enfrentar o mundo. É por isso que as pessoas falam que filho é para o mundo, não é para nós. Porque a gente ensina, a gente capacita e a gente direciona eles para que eles testem e também os ensina que nestes testes muita coisa vai acontecer errada. A gente ensina os filhos, né? A criação parte desse pressuposto que a gente cria adultos e enquanto adultos a gente tem que aprender a lidar com frustração. A vida adulta é frustração, né? A gente tem, de novo, boleto, a gente tem tudo que a gente está vivendo aqui em termos de quarentena, a gente tem N fatores, né? O emprego, ou é o chefe, ou é o risco de ser demitido, ou é o cliente que foi embora, ou é o mercado que mudou. Na família a gente tem o tempo que se dedica no trabalho, você tem N coisas que vão te pressionando. E isso mexe com a autoestima. E aí quando você cria esse linear, esse padrão do olhar o copo meio cheio e não meio vazio, mesmo quando há um impacto, quando você se sente mal, e naturalmente você vai se sentir muitas vezes ao longo da vida, a sua tendência é buscar resolução, é buscar voltar para o padrão que te constituiu. E aí a gente vê na prática, eu tenho certeza que na vida de vocês, a convivência de vocês mostra muita gente de um tipo e muita gente de outro. E aí o Adelso está perguntando aqui como criar esse padrão. É o Adelso que está perguntando? Não, o Roger. Desculpa, Roger. Roger está perguntando como criar esse padrão. A gente volta no autoconceito lá, não sei se você tem filho ou filha pequena, a gente volta para o autoconceito. Eu preciso estimular, eu preciso mostrar para essa criança, eu preciso dar subsídios para ela, para que ela se sinta confiante. Lembra que você está construindo a percepção que ela tem acerca de si mesma. Tá? E quando ela constrói essa percepção, e a gente traz as historinhas que eu contei lá, fica muito clara a influência de uma coisa e de outra. A mãe que dizia que o menino era um demônio, que ele era incontrolável, que se quisessem bater nele poderiam, porque era uma criança insuportável, ela absorveu isso. Quando ela introjetou, quando ela partiu do autoconceito para a autoestima, que é a introjeção dessa percepção, o que ela comprou? A ideia de que ela é insuportável, de que ela não tem amor, que ela não merece amor. Quando ela não merece amor, qual é a tendência? É a revolta. Poxa, eu não mereço amor, é tudo que eu busco enquanto criança, e eu não mereço esse afeto dos meus pais, eu não mereço atenção, eu não mereço carinho. E do outro lado, a menina que nós vimos na história, que nem era tão especial, mas que era tão estimulada pela mãe,
que se sentia dessa forma. Tá? E aí é óbvio que essa criança também vai ter muita frustração. Ela provavelmente não ganhou o concurso. E aí vai do manejo que você cria com esta criança. Olha, não ganhamos, por que não ganhamos, o que há a ser feito. Entende que nós temos algo a melhorar, e aí você vai dosando. Exatamente. A gente, ao mesmo tempo, não diria que nós somos a guia, né? Nós somos o primeiro referencial. Quando se fala na família, você é o primeiro referencial de sociedade que a criança tem. Você é a primeira referência que ela tem de um outro. E aí, daí, ela vai para a escola, depois ela cria outras referências, que é a referência da professora, é a referência dos coleguinhas. Aí ela vai para a festinha de aniversário das crianças, ela vai criando outras referências, mas o primeiro referencial somos nós. Tá? E aí quando eu citei o Bettelheim, ele quem diz que a criança ela busca o amor, ela busca o afeto. Então aí quando você me pergunta o que eu posso fazer para criar essa boa autoestima, né, essa autoestima elevada na criança, é isso. Tenta estimular a curiosidade, estimulá-la com palavras motivadoras. Se ela fizer alguma coisa errada, óbvio que ela vai fazer, óbvio que ela vai desrespeitar. Toma o cuidado de não atribuir a ela a falha, mas ao fato acontecido. O que eu quero dizer com isso? Criança pediu água e não era água para beber, era para brincar, e aí ela jogou essa água no seu modem de internet. Fato real. O que você vai fazer? Você não vai dizer, que feio, sua feia, nossa, o que você fez, que horrível, não faça mais isso. Você está jogando nela. Né? Fale sobre a ação. Você percebeu que você cometeu um ato que não é interessante, olha o que aconteceu, olha a consequência, agora você não consegue assistir o seu desenho porque a água... É o ato, é a ação. Ela vai aprender que aquilo que ela fez é errado e não que ela é errada. Tá? Eu sei que criar filho é uma coisa extremamente difícil e a gente acabou caindo nesse caminho, mas nesse caminho da live, né? Mas é mais ou menos por aí. A Tereza perguntou, inclusive a Tereza foi uma das que sugeriu o tema. Agradeço muito, Tereza. Como agir com uma adolescente que tem zero autoestima e nem quer sair de casa? Então, Tereza, primeiro que é delicado ter um padrão, né? A gente não tem, não há um modelo único, né? A gente usa muito em psicologia o depende. Precisaria entender o que de fato é zero autoestima para você. E se esse não sair de casa denota mais, de fato, uma autoestima baixa, ou se é também a forma com que ela é, ou com que ela está. Ela pode ser introspectiva, os interesses dela podem ser mais individuais, então a leitura, o computador, os jogos, ela pode na rede de contatos, né, na rede social dela, ter pessoas com esta mesma, com este mesmo viés, e aí naturalmente elas vão conversar pelo computador, então precisaria entender um pouco mais este caso em específico para dizer se é de fato questão de autoestima ou se é uma forma de ser. Tá? E aí, digamos que fosse realmente autoestima, a gente tem alguns aspectos que a gente pode trabalhar. De novo a questão do autoconhecimento e de novo a questão da terapia. Ô Cris, tudo bom? Que bom que você está aqui. A terapia é muito importante porque ela traz justamente esse autoconhecimento. E aí você começa a criar referenciais mais fidedignos, né? Referenciais mais honestos, mais realistas. Eu citei o exemplo das situações nas quais a gente não sabe o que fazer e disse que a gente tende a pensar sempre no pior, tende a pensar sempre na tragédia, sempre na pior resposta possível, porque de certa forma está atrelado com o que você falou, né? Quando eu me acho feio, eu me acho incompetente, eu me acho incapaz, o que forma essa concepção? O que forma esta autoestima? Esse é o valor que ela se dá.
é o valor inferior aos demais. Porque, de novo, a autoestima é o valor que eu me dou em comparação aos demais. Então, quando ela se acha inferior aos demais em termos de beleza, qual é o referencial dela? Qual é o autoconceito que ela criou? Qual é a percepção que ela criou? E aí você precisaria entender o que ela compreende, qual é a percepção dela para reconstruir isso. E aí o mais indicado é processo terapêutico. Ela tem que, de fato, trabalhar essas questões, porque ela vai ressignificar, né? E aí ao passo que ela rever esses comportamentos, rever essas crenças limitantes, né? Ela criou um conceito que se cristalizou, né? Esse conceito fica ali tão fechado, tão enraizado, que ela não muda e ela sempre emite uma resposta no ambiente com base nesse conceito cristalizado. Então você precisa revisitar isso, entender tudo que está ali, né? De novo, a questão da árvore, né? Aquilo é uma raiz, e essa raiz é de uma erva daninha. Eu preciso mexer com a raiz. Trabalhar os galhos, ele me dá ali um momento, ele me traz um alívio, mas eu tenho que trabalhar a raiz, né? Então, o ideal seria que ela tivesse a oportunidade de passar por um processo terapêutico para reconstruir o autoconceito dela, para balancear a percepção que ela tem, né? Eu vou aproveitar, hoje eu estou com o cronômetro, eu queria falar a respeito de algumas perguntas, eu peguei anotado aqui, e aí eu vou ler as perguntas, enquanto isso eu leio as perguntas do chat também, e aí a gente vai trocando mais informações. Inclusive, se vocês quiserem questionar algo, este é o momento. O Kinamp oficial, Kinamp tá aqui no Instagram, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, é bem bacana, é uma empresa que faz petiscos, né, finger foods, é sensacional. Dá uma olhada no Instagram deles, vocês vão morrer de fome lá. E aí eles perguntaram aqui, né? Não é patrocínio, viu? O que fazer para resgatar a autoestima, principalmente em meio ao momento que estamos? Excelente pergunta. Primeiro, porque traz a situação atual e é muito importante a gente analisar o impacto de tudo que a gente vive, não só na autoestima, mas na vida como um todo, né? Do ponto de vista de carreira, social, afetivo. Tem se visto um aumento muito grande nos números de violência doméstica. As pessoas estão convivendo mais e isso traz tanto coisas positivas quanto coisas negativas. Então é uma situação que demanda de fato uma pesquisa, um aprofundamento. E aí óbvio que a minha resposta vai ser parcial aqui, justamente por não ter dados e por não existirem dados que referenciem o momento em que a gente está vivendo. É algo único, a gente está construindo a história, né? Daqui 20, 30 anos a gente vai contar isso para os nossos filhos ou para os nossos netos e eles vão dizer que a gente inventa as histórias, né? Porque é algo tão fora da caixinha que a gente perde um pouco até a referência. Mas, quando se pensa em resgate de autoestima, de novo a gente tem que lembrar do autoconceito, né? Qual é a referência que você criou para se comparar? De onde você está se balanceando? Isso é real? Isso faz sentido? Né? E aí a gente parte para um segundo pressuposto que é qual a importância que eu dou a mim e ao outro? Tem tanta gente que pensa tanto no outro, pensa tanto no que o outro vai fazer, no que o outro vai pensar, no que o outro vai sentir ao seu respeito, que você acaba esquecendo de si mesmo. Eu falo muito isso para pacientes, eu falo muito isso em palestras, porque pensa que nossa psique é quase como uma balança. O ideal é sempre o meio termo, mas a gente sabe que é muito difícil. Só que quando você dedica ou dá devida importância, ou dá importância exagerada ao outro, o eu cai aqui embaixo. E aí a gente olha tanto para o outro que a gente esquece de si mesmo. E aí nesse processo a gente perde identidade e o nosso referencial naturalmente vai ser irreal. E com as redes sociais, com a internet, pior ainda, porque as pessoas vão postar
foto no restaurante chique, as pessoas vão postar foto no carro, as pessoas vão postar foto sorrindo com a família. E a gente perde referência, a gente esquece que este é um momento da vida das pessoas e a gente passa a comprar a ideia de que aquilo é de fato o que a gente precisa e que aquilo é um padrão, né? A gente falava de família Doriana no passado, por causa do comercial de margarina, e as redes sociais, de certa forma, potencializaram isso. A gente vê os comentários, as fotos das pessoas, e óbvio que elas só vão postar o que tem de bom na vida, gente. E a gente esquece. Poxa, não é porque tá sempre postando coisa boa que a vida é mil maravilhas. Não é. E de novo, se a gente dá tanta importância pro outro, eu não consigo nem entender qual é o meu papel, eu não consigo nem me achar. E aí fica muito difícil. Então o que eu diria, em linhas gerais e superficiais, né? Para você restabelecer síndrome de Munchausen, excelente. Nossa, peraí que eu já falo sobre isso. Para a gente restabelecer a autoestima, eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou revendo as questões, tá, gente? A gente tem que atentar a esses dois pontos. Primeiro, a minha percepção, no que ela está baseada, qual é a minha referência, e pensar, equilibrar essa balança para ter expectativas reais. Eu preciso me encontrar. Deixa eu voltar aqui na pergunta da Isa. A síndrome de Munchausen, gente, faz muito tempo que eu não tenho contato, tá? Eu tive, na verdade, uma situação dentro de um hospital que eu trabalhei, onde a mãe provocava, né, situações, ela criava, ela deixava de dar medicação, ou ela dava medicação com dose errada pro filho de 4 anos, para que ele tivesse a necessidade de atendimento médico emergencial, internasse e aí ela tivesse toda a atenção e todo o suporte da equipe, e aí naturalmente todas as carências emocionais dela suprida, porque você tem um enfermeiro que entra no quarto e fala: oi mãezinha, não sei o que, tudo bem? Como tá hoje? Vem o médico: oi mãezinha, como ele tá hoje? Vem o psicólogo, vem o assistente social. Então, ao meu ver, sim, há uma relação entre uma baixa autoestima, quando mal trabalhada, né, quando isso se torna algo patológico, doentio, que provoca justamente comportamentos que, neste caso, migrou aí, se instaurou como uma síndrome de Munchausen. Tá? O Munchausen basicamente você busca através de autossabotagem ou de autoflagelo, né, a atenção do outro, o suporte do outro para suprir justamente essas carências. Então, ao meu ver, tem relação sim. Tá? Deixa eu descer aqui. Aqui outra pergunta: como manter a autoestima em um emprego com metas absurdas e um chefe que só quer que você produza? É a segunda historinha que eu contei, né? A menina tinha uma autoestima maravilhosa, que se achava, que atribuía um valor muito alto, que entra num local: ô Carlão, tudo bem? Carlão é um psicólogo maravilhoso aí, tem projetos muito legais na área social. Quem quiser depois dar uma olhadinha lá no perfil dele. Voltando aqui, a questão da historinha, né? Foi basicamente isso. Aquela história ilustrou como a autoestima ela é volúvel, ela é flexível, como ela está atrelada também ao nosso ambiente. A gente, de novo, a todo tempo oferece e recebe algo do meio. Você muda e é mudado constantemente. E aí a gente volta para aquela dica anterior, né? Você tem que ter muito claro, e a gente fala da inteligência emocional, do Goleman, porque quando ele traz os 4 pilares, os dois, né, tem gente que fala que são 5, mas para mim o primeiro e o segundo são coligados, que é autoconhecimento e autogestão. Esses dois, na verdade, te dão uma referência muito grande para que você consiga separar.
Então esse gestor que é uma pessoa tóxica, ele que vai te cobrar, e essa pressão provavelmente venha de outras formas, ele já não te afeta tanto quando você tem essa concepção de que fato aquilo não é seu, aquilo é do outro. Óbvio que isso é muito difícil na prática, a gente sabe que não é tão simples assim. Mas, de novo, um processo terapêutico, exercícios que te coloquem sempre em contato com o seu nível de comparação vão te ajudar muito a entender quando algo lhe diz respeito e quando algo é uma coisa que o outro tenta atribuir a você. Muitas vezes a gente compra e carrega fardos que não são nossos. A terceira pergunta: me cobrar demais pode contribuir para a baixa autoestima? Sem dúvida. Aí de novo percebam que tudo que a gente fala sobre autoestima está atrelado ao autoconceito, e por isso que as pessoas confundem muito o que é autoconceito e o que é autoestima. De novo, quando você se cobra demais, qual é a percepção que você tem acerca de si mesmo? E qual é a percepção que você tem acerca dos outros? De novo, será que você não está superestimando o outro e subestimando a si mesmo? E aí você quer entregar algo que ou precisa ser mais do que o necessário, ou que você entrega e espera uma resposta que não condiz com o padrão de comportamento do outro. Então a gente, de novo, precisa reavaliar a situação. E aí voltamos para a inteligência emocional, autoconhecimento e autogestão, gente. Os dois primeiros pilares. Tá? Por quê? O autoconhecimento, o nome já diz. Autogestão é a maneira com que você gerencia suas emoções diante desse tipo de situação. Eu entendo, principalmente a área comercial, é meta em cima de meta. E aí você começa a bater essas metas, aí o dono da empresa consulta a Dilma Rousseff e ela manda dobrar a meta. E aí você vai e dobra a meta. E aí o cara manda dobrar a meta que já estava dobrada. E quando você não consegue atingir, o que é natural, que em determinado momento vai acontecer, você começa a ser questionado e você também começa a se questionar. E aí, de novo, quando você tem essa diferenciação do que é seu e do que é do outro, fica muito mais fácil realinhar as expectativas. Então a autogestão ela é isso. E aí os outros pilares já não entram tanto, que é a questão da empatia, e aí já não vem muito ao caso. E tem uma quarta pergunta que foi da Isa. Eu anotei aqui, tá, Isa? Qual é o ponto de equilíbrio da autoestima? Ela afeta o desenvolvimento? Meu, pergunta maravilhosa. Sim, afeta o desenvolvimento. Né? Acho que ao longo do processo... Anete, obrigado, te agradeço demais. Ao longo do processo, quando a gente contou ali como a autoestima se constrói, né? Desde a primeira infância, com o referencial dos pais, e aí isso é introjetado, ela cria a visão, a noção de que ela é um indivíduo, ela começa a se relacionar com o mundo, começa a ter mais estímulos. Isso já deixa muito claro que o desenvolvimento, principalmente nas primeiras fases, ele também depende da forma com que essa autoestima é construída, né? E aí a partir do autoconceito. Então sim, e aí quando você já é adulto e tem uma baixa autoestima, até a pergunta da colega aqui, a moça não sai do quarto, interfere no seu desenvolvimento, porque você deixa de experienciar o mundo. E aí você acaba indo para caminhos que talvez você poderia ter vivenciado de outra forma. Né? Porque naturalmente você não vai empreender ou terá mais dificuldades para né? A questão da liderança. Você se desenvolve numa outra linha. Né? E aí quando você fala do ponto de equilíbrio, acho que vem muito do que a gente já conversou até aqui. Né? É o autoconhecimento. Você só vai de fato conseguir ter clareza se o copo está meio cheio ou se o copo está meio vazio quando você tiver realmente a visão do que é seu e do que é do outro e a visão também da expectativa que se cria. Tem muita gente que se diz perfeccionista, mas que na verdade cria uma expectativa tão irreal
que ela se frustra com resultados que às vezes são excelentes aos olhos dos outros. E ela não consegue se jogar no mundo, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue testar coisas novas porque ela fica justamente com esse receio ou de ser julgada, ou de não ser aceita, ou de não atingir as próprias expectativas que ela deixa de fazer. Aí o Carlão pergunta aqui, Carlos Coelho, o que você acha sobre os cursos de imersão em inteligência emocional? Exemplo, formação em especialista emocional em 3 dias. Não dá, gente. 3 dias não existe. Sim. Vamos pensar em linhas. Você pode abordar um curso de 3 dias de conceito. O cara vai te ensinar, até por isso que a gente, quando falou aqui do curso de inteligência emocional, a gente falou que é um curso interativo, tem que ter troca, não é uma coisa de 3, 4 dias. Né? E aí, infelizmente, a gente tem visto muito isso na internet. Curso de hipnose que em 2, 3 dias te capacita a curar a ansiedade. Gente, essas coisas são irreais, puro marketing. Né? Você vende uma coisa tão maravilhosa e a gente volta para a máxima. Né? A esmola é muita, o santo tem que desconfiar. Porque em 3 dias você pode abordar os conceitos. Mas, de novo, você aborda os conceitos. Do conceito, que é o que a gente fez aqui, basicamente. Como eu vou transportar isso para a prática? Vamos partir do pressuposto que tenhamos aqui gestores de empresa, líderes, psicólogos, médicos, profissionais de saúde. Eu aprendi o conceito. Agora eu tenho que manejá-lo no meu dia a dia. Eu tenho que adequar esse conceito aos meus desafios. Eu tenho que entender quais são os protocolos de uso destas técnicas, desses instrumentos na minha rotina. E aí, assim, Carlos, a gente até que fala bastante sobre isso, né? Não tem realmente como. Em 3 dias, em 4 dias. Não diria nem que o pessoal chama de formação de especialista. Vamos partir do pressuposto que uma especialização em ensino superior é 2 anos. Né? Então, para que você se diga realmente especialista, você demanda uma dedicação muito grande, você precisa ler muito artigo, você precisa trazer muita visão prática, você precisa testar muito, você precisa de vivência, então não faz sentido mesmo. Eu não enxergo imersão, até onde eu sei, veio dos cursos de idioma, né? Eu farei uma imersão em inglês, então ok, eu passarei alguns meses dentro de um país que fale inglês, ou só conversarei em inglês dentro de casa, eu vou viver em inglês. Então eu vou me sobrecarregar de inglês para aprender o idioma. Ok. Agora quando você fala de conceitos, e mesmo assim perceba que a demanda, né, o grau de atenção, o grau de tempo dedicado é muito grande e muitas vezes ininterrupto. Agora quando você transporta esse conceito de imersão para a educação, eu já acho que fica muito complexo, fica muito complicado. Eu não sou pedagogo, não tenho uma visão de especialista, mas fazendo um juízo de valor aqui não faz sentido. Assim, não tem como fazer um curso de imersão em especialista emocional, imersão em coaching, imersão em sei lá o que. Em 2, 3 dias não dá. Primeiro porque não é imersão, porque esses cursos oferecem 2 dias, são 3, 4 horas e acabou. Não é imersão, já foge do conceito. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas acho que é nesse caminho. Aí temos mais 5 minutos, pessoal. Se vocês quiserem dar um feedback aí, agradeço. Hoje eu fiz direitinho, ó. O horário bateu. Para finalizar, acho que uma reflexão sempre é boa, né? Enquanto ninguém se manifesta. Muitas vezes a gente age como se fosse um farol, sabe aqueles faróis marítimos que guiam os navios? Ele tem ali um foco de luz, e aquele foco de luz mostra para o navio qual é a direção que ele tem que seguir para chegar na costa. E aí, naturalmente, o foco da luz vai só para o navio, porque se ele tiver um foco amplo, o navio se perde, bate em alguma pedra e afunda. Então, ele é um foco único. E muitas vezes a gente cria uma visão de si mesmo que é de fato um foco.
Ou seja, nosso é o cabresto, né? A gente enxerga aqui, ó. Não necessariamente isso é ruim, mas quando você cristaliza a sua visão, quando você direciona o seu foco apenas para o que é ruim, apenas para o que você não consegue desenvolver e não dá a oportunidade de trabalhar isso ou de reforçar possibilidades ou caminhos que te ajudem, que te guiem a superar esse desafio, você está direcionando o seu feixe de luz para dificuldades, para questões que te limitam e às vezes está deixando de virar a sua atenção para outras características que você tenha, para qualidades que inclusive podem ser usadas para superar aquele desafio. Então, para finalizar, a reflexão que eu queria fazer é essa. Voltem o olhar para si mesmo, entendam, né, quem é da administração aí, né, faz uma análise de SWOT de si mesmo aí, né, traça o quadrante ali, vê quais são as suas fraquezas, seus pontos a melhorar. Quando você tem uma visão mais pessimista, seu foco já está nelas, é muito mais fácil. Mas vira quais são suas forças, quais são seus potenciais, suas competências e quais deles podem te ajudar a chegar aonde você quer. Né? Então é essa reflexão que eu queria deixar com vocês. Agradeço demais, né, a presença de todo mundo. Estou muito feliz. Tá? Fico também feliz aqui que a Aureni gostou, a Isa gostou, o Carlos estava por aqui, a Cris estava por aqui, a Delson, o Roger. Agradeço demais, gente. E por hoje acho que finalizamos com esse pensamento aí. Tá? Se vocês gostaram, a gente pode separar um tempo para desenvolver outros materiais, outros conteúdos. Quem quiser, na quarentena eu criei um canalzinho no YouTube lá, psicólogo Thiago Santos. Podem seguir, tem bastante vídeo já, como eu tenho um tempo livre ao longo da semana, eu costumo gravar 2 vídeos por semana, então tem bastante coisa legal lá. Inclusive, a NET tem um vídeo sobre burnout lá, tá? Um vídeo que tá bem bacana, o pessoal gostou bastante. E quero fazer uma com você, Carlão. A gente tem bastante tema, a gente vive batendo nessa tecla, mas nunca sai do papel. Quero fazer uma contigo. E é isso, gente. Pensem aí nesse farol. Estou à disposição de todos vocês. Podem enviar direct, podem enviar WhatsApp, telefonar, a gente vai conversando. Tá bom?